Boa noite. Gente, depois de amanhã, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher. Eu achei que cabia muito essa pauta, que é com a doutora Andressa Heimbecher Soares. Falei certo, Andressa? Falou sim. A Andressa, ela é endocrinologista e ela vai conversar comigo e informar para vocês sobre diabetes, andropausa, e diz que a visão médica, a obesidade, é uma doença que deve ser tratada além da prescrição de dieta e medicamento. Tudo bem? Tudo bom. Aliás, eu gostei muito disso aqui, viu, Andressa? E diz que a visão médica em questão à obesidade tem que ser tratada como cada um. Isso, é uma visão individual. Hoje em dia a gente fica muito preocupado quando vê um paciente tratando obesidade, que ele recebe um medicamento geral, só um inibidor de apetite, ele recebe uma dieta que na maioria das vezes não é personalizada para ele e não é identificado o padrão alimentar desse paciente. A grande questão hoje em dia que é necessário é a gente entender que o paciente ele tem que ser identificado o padrão alimentar dele. É diferente, por exemplo, de uma pessoa ansiosa que come doce para uma pessoa que é compulsiva e come bastante quantidade de comida. Muda, não pode ser o mesmo medicamento, ninguém é igual. Então a ideia é que seja identificado o hábito alimentar e com isso a gente consiga corrigir o hábito alimentar. Esse é o tratamento proposto da obesidade hoje em dia. Cada caso é um caso. Olha, Andressa, eu quando vi a pauta até me interessei muito, você sabe que acabou até por causa de uma amiga. Ela foi um médico, tomou uma bendita de uma fórmula, né? Claro que teve problemas seríssimos depois. Eu ainda comentei com ela, eu falei, gente, não tem milagre. Estava até lendo lá, não existe um milagre. Não existe. Né? E sem contar que não só essa mudança do hábito alimentar, mas que cada um tem lá o seu... Ou porque não faz exercício, come muito, é compulsivo, não sei o quê, ou porque uma doença, alguma outra coisa está causando a obesidade também, né? O que é muito comum é a pessoa vai num médico, procura o tratamento para emagrecer e recebe uma fórmula, que geralmente é uma fórmula genérica. O importante, quando a gente procura um profissional que trata a obesidade, é identificar, por exemplo, se tem alguma alteração hormonal que pode estar desencadeando a obesidade. Então, às vezes, alguma alteração de tireoide, alguma alteração no nível de um hormônio chamado cortisol, são fatores que vão propiciar essa pessoa a ganhar peso. E aí, ele só vai ficar tomando uma fórmula para inibir o apetite, mas ele não vai ser investigado. A questão aqui é a gente fazer o diagnóstico correto e quem precisa ser feito. Ok, fez a avaliação hormonal. A avaliação hormonal está ok, vamos começar a enxergar o que está acontecendo que está de errado, né? É pouco exercício, é comer pouco, mas comer errado, é comer na hora errada. Qual é o hábito alimentar que está fazendo com que aquela pessoa ganhe peso? Ou era uma pessoa que fazia muito exercício e parou de fazer exercício, mas continuou comendo a quantidade de comida que comia? Então isso a gente precisa olhar, por isso que a avaliação é bem individualizada. É uma consulta que não é uma consulta de 15 minutos. É uma consulta de pelo menos meia hora para você tentar entender como é que funciona a vida do paciente, qual é o hábito dele, qual é a angústia dele. Muitas vezes a gente também entra nessa parte, que é a parte do psicológico. Então, assim, é entender que às vezes é um paciente que passa o dia sem comer e chega de noite e ataca a geladeira, né? E aí ele não vai te contar numa consulta de 15 minutos. Andressa. Né? Você sabe que às vezes eu esqueço que eu comer, né? Eu esqueço. E aí tem aquela historinha sempre que eu estava te perguntar, que assim, o seu corpo entende que, se não come, né? Assim, então eu vou armazenar. Tudo, exato. A ideia é que assim, se você treina o seu corpo para entender que você vai ficar muito tempo em jejum, o que ele vai fazer com a próxima refeição? Ele vai imediatamente transformar como reserva. Ele não sabe quanto tempo mais em jejum você vai ficar dali para frente. Então, principalmente você treinar com o paciente enquanto você oferece o tratamento, para ele comer não necessariamente de 3 em 3 horas, mas em intervalos regulares, é importante para acelerar esse metabolismo. Um metabolismo bom é aquele metabolismo que sabe que a comida vai entrar naquele horário certo e ele se permite gastar, né? Um metabolismo lento é aquele metabolismo que não entende que muitas vezes a comida não vem.
né, toma um café e de manhã. Engorda mesmo, né, Andressa? Engorda. A questão da velocidade do metabolismo é importante. Mas eu nem como quase nada. Exato. E você engorda. Agora, Andressa, sabe uma coisa que eu achei muito interessante aqui? Você vai até acabar me ajudando em algumas pessoas. Eu estava lendo que o endócrino, ele pode tratar dificuldades de engravidar. Isso? Exato. A gente só pensa na questão, eu não sabia, por exemplo. Quando fala em endocrinologia, muitas vezes a pessoa só se atém ao peso, peso. Mas a especialidade ela é muito ampla, porque, por exemplo, essa questão da dificuldade de engravidar, tem algumas mulheres que têm a síndrome dos ovários policísticos. A síndrome dos ovários policísticos ela é caracterizada muitas vezes por uma dificuldade da mulher ovular e, com isso, ela ter a gestação. E o endócrino, ele entra porque esse mecanismo do ovário policístico está ligado à insulina, que é um hormônio que o pâncreas produz. Gente, eu já ia mandar, você vai no ginecologista. Também. Vá no ginecologista, ele é o nosso parceiro. É ele que vai ser o primeiro profissional que vai entrar em contato com essa queixa da paciente. Quer dizer que esse mecanismo... Sim, muitas vezes o mecanismo do ovário policístico está ligado à resistência do hormônio insulina. E com isso a paciente começa a ter um quadro que a gente chama de anovulação, ou seja, ela passa a não ovular. E por consequência passa a ter dificuldade para ter gestação. Problemas de tireoide, tudo bem. Ok, problemas de tireoide, tranquilo. O que é hirsutismo? Hirsutismo é quando, por exemplo, na mulher perto da menopausa, ou mesmo na mulher mais jovem, começam a aparecer pelos na região do pescoço, aqui mais abaixo, algumas vezes na mama, na região inferior do abdômen, parte superior das coxas. E esse crescimento de pelos, muitas vezes tem origem nos hormônios. Às vezes, por exemplo, o próprio ovário policístico, algumas pacientes pode fazer esse aumento de pilificação, mas outras glândulas têm que ser investigadas. Por exemplo, a glândula adrenal, que fica em cima do rim. Então, é importante essa visão que o hormônio faz você começar a enxergar o organismo como um todo, né? Gente, que interessante, eu jamais imaginei. Escuta, menopausa. O endócrino cuida de menopausa. O endócrino também cuida de menopausa. Menopausa também é mais um exemplo de parceria ginecologista e endocrinologista. Muitas vezes o paciente ele precisa ter um tratamento bem individualizado da questão da menopausa. E não necessariamente só repor o hormônio, mas começar a olhar também para a questão dos ossos, da qualidade dos ossos, do desenvolvimento de osteoporose. Muitas vezes o tratamento do calorão também vai ser bem específico, não necessita repor hormônio. E hoje em dia a gente tem uma ideia que a menopausa tem que ser vista conforme a queixa do paciente. E nem toda paciente vai precisar de reposição hormonal, né? Você entrou. Olha, isso é muito, eu queria muito falar. Então, não é todo paciente que precisa de reposição? Não é todo paciente que precisa de reposição hormonal. Hoje em dia, a necessidade de reposição hormonal está muito baseada nos sintomas. Então, se a mulher, no início da menopausa, tem muitos sintomas de falta do hormônio, que é o estrogênio, aí a gente entra com essa reposição. Então, ela se queixa um pouco de falta de vontade de ter relações, ela se queixa muito da região da vagina que machuca. Então, aí a gente tem indicação de pensar numa questão de reposição dos hormônios específicos da menopausa, o estrógeno e a progesterona. Já numa mulher que tem um histórico, por exemplo, de câncer de mama, a gente não indica a reposição. Não indica. Então, é verdade que existe faz-se uma ligação de reposição câncer. Exato, também. Também, mas em alguns casos, cada caso tem que ser analisado individualmente. Existem pacientes, por exemplo, que apesar do histórico de câncer, tem uma sintomatologia muito forte e é feita uma reposição um pouco mais leve. Então, tudo isso tem que ser analisado. Por isso que eu preciso muito do meu colega ginecologista, porque é ele que vai me dizer, essa mama ela tem um risco leve, mas a paciente vai ter benefício com a reposição hormonal. Então, eu normalmente, eu sempre converso muito com o ginecologista, porque ele é o médico da paciente, na maioria das vezes. Eu achava que todas as mulheres tinham que fazer
haveria necessidade de fazer reposição? Não necessariamente. Às vezes, a paciente só vai ter queixa, por exemplo, de uma osteoporose ou de uma dor óssea. Ela não vai ter queixas abundantes do ponto de vista da diminuição do estrógeno. E aí a gente só vai entrar com tratamento específico para a osteoporose. Agora, o que você me diz? Isoflavona repõe ou só ameniza o calor? Até onde eu saiba, a isoflavona, ela é um hormônio que a gente chama que é o similar ao estrógeno presente na soja. E ele ameniza os sintomas, ele não tem papel de reposição. Não tem, mas em algumas mulheres que têm sintomas muito grandes e às vezes tem contraindicação da terapia hormonal clássica, a terapia de escolha, entramos sim com isoflavona. Eu entro pouco, mas... Então, porque eu e algumas outras amigas, assim, não, então não vamos fazer não. Não, então não vamos fazer não. E aí eu lembro de te procurar médico e dizer assim, não, pode tomar. Ok, é tudo certo, é como um hormônio e tal. O outro, não é. Vai te amenizar somente os calores, mas não vai... O importante, assim, colocar da reposição hormonal é que são casos bem específicos, casos com muitos sintomas e por um período curto de tempo. Hoje em dia, a questão da reposição hormonal por longos períodos, ela já não é mais tão indicada. No máximo, em torno de 4 a 5 anos, com acompanhamento rígido da parte do ginecologista, com mamografia, ultrassom de mama. Então, fazer a reposição hormonal tem que pesar o risco e o benefício da paciente. Gente, que interessante, como a gente aprende coisa, né? Eu queria conversar com você então agora, Andressa, vamos começar com algumas causas de obesidade nas mulheres e nos homens. Ok. Né? Então, menopausa. Uma delas, né? É uma delas. Menopausa, existe uma redução do metabolismo da mulher por diminuição da massa magra e ganho da massa de tecido gorduroso. Basicamente, né, o nosso gasto de energia durante o dia, ele vai depender do nosso tecido muscular, do nosso tecido de massa magra. Quando a mulher entra na menopausa, ela tem uma diminuição. É o que a gente chama de sarcopenia, ou seja, diminui a quantidade de músculo e aumenta a quantidade de gordura. E com isso, o metabolismo ele tem uma redução. Então, muitas vezes a mulher na menopausa, ela nota mesmo que ela acaba ficando com o braço um pouco mais fino, a coxa um pouco mais fina, o bumbum dá uma murchadinha. E aí, junta a gordura na região abdominal. E isso impacta muito na qualidade de vida da mulher, porque ela começa a notar que ela começa a ganhar peso progressivamente, ela não entende por quê. Ela fala, mas eu como a mesma coisa que eu comia quando eu tinha 25 anos e hoje eu tenho dificuldade para emagrecer. Muitas vezes eu até engordo comendo a mesma coisa. E, de fato, a ideia da menopausa é que a mulher esteja preparada para enfrentar a menopausa. Então, hoje em dia, quando a gente fala de menopausa, a gente tem que falar dos 10 anos antes da menopausa, que a mulher tem que já estar seguindo uma dieta bem equilibrada, ela já tem que estar controlando o seu nível de gordura, tanto o nível de colesterol, mas principalmente saber a quantidade de gordura que ela tem no seu corpo, porque se já tiver alto aos 40 anos, provavelmente ela vai ter uma dificuldade de perda de peso quando ela chegar na menopausa, né? Então, o ideal é você começar, porque a menopausa ela chega mais ou menos... Em torno dos 50. Em torno dos 50. Eu vou te falar que eu fiquei com 39, você acredita? Em algumas mulheres existe a tem questão a da ver com menopausa essa coisa precoce. de precisar tirar o útero? Você acha que essa... Não tem nada a ver. A menopausa depende do ovário. O ovário na verdade, o ovário é uma glândula, né? Também é uma glândula, além de produzir os óvulos, e ele é responsável pela produção do hormônio, do principal hormônio, que é o estrógeno, né? Que é o hormônio feminino, é o nosso hormônio feminino, né? E quando esse ovário, ele perde a capacidade de produzir estrógeno porque ele envelhece, e infelizmente algumas mulheres ele envelhece antes do tempo, daí a menopausa precoce, você vai apresentar os sintomas. Vai apresentar um sintoma. Agora, andropausa, a mesma coisa, nesse processo pode engordar o homem? Exato, também. O hormônio masculino principal, que é a testosterona, é um hormônio que a gente chama de anabólico, ou seja, do criar músculo. Então, o homem naturalmente é mais musculoso que nós. Por quê? Por conta da testosterona.
ao longo da vida e também por alguns outros fatores, como por exemplo o próprio ganho de peso na idade mais precoce no homem, vão determinar que o nível de testosterona no homem vá diminuindo. E muitas vezes isso vai impactar na composição corpórea dele também. Assim como na mulher, ele vai ter uma diminuição da massa de gordura, uma diminuição da massa magra e um aumento da massa de gordura. Com isso, o seu metabolismo também vai reduzir. Anderson, antes da gente continuar aqui, eu vou ter que fazer uma pausa e quando a gente voltar eu quero que você me fale aonde que a gente encontra você, né? Onde o pessoal vai encontrar você. Eu sou a primeira que for lá. Andressa, muito obrigada. Vamos esperar só um pouquinho, a gente vai batendo um papo aqui enquanto ele põe ali um intervalozinho, tá? Para agradecer meu patrocinador. Na Clínica Odontológica Takahashi Macedo, a equipe tem como base as novidades tecnológicas que deixam os tratamentos mais eficientes e menos traumáticos, além de contar com uma psicóloga que presta consultoria e ajuda a pacientes que sofrem com ansiedade. Uma equipe multidisciplinar de doutores que executam desde simples limpezas bucais até procedimentos cirúrgicos mais complexos, como os de transplante ósseo, bem como finalizam implantes em até 48 horas. Sob a direção dos doutores Arnaldo Takahashi e Luiz Macedo, a clínica conta com profissionais especializados e registrados no Conselho Federal de Odontologia, sendo alguns pós-graduados, mestres e doutores em suas áreas. Seja qual for sua necessidade, visite agora a Clínica Odontológica Takahashi Macedo.